Bom, pessoal, boa noite para todo mundo agora, né? Vamos iniciar nossa aula. Na aula passada nós fizemos uma introdução a respeito dos CLPs, né? Algumas características, né, específicas do CLP, como que ele funciona. Demos alguns exemplos, né, de aplicações, né? E nessa aula, né, para a gente dar continuidade à parte de CLP, né, é importante a gente saber um pouquinho, né, alguns conceitos de circuitos elétricos. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos ter conhecimento a respeito dos elementos, né, de acionamentos e os elementos acionáveis, né. Então, em termos gerais, né, existe uma infinidade de tipos de botões, né? Então, na verdade, né, nós falamos, né, que existe uma infinidade de sistemas de acionamentos. Então, aqui está sendo demonstrado aí na figura de vocês, né, alguns tipos de acionamentos de botões. Então, se vocês verificarem, né, a parte construtiva de um botão, aqui tem um exemplo de um botão de emergência. Ele está numa espécie de vista explodida, né, para ser montado. Praticamente o nosso elemento principal do botão seria isso aqui, tá? O bloco de contatos. E conforme a gente for falando, né, a gente vai perceber que existem dois tipos, né, de blocos de contatos. Aqui vocês estão verificando duas cores diferentes, né? Então cada cor aqui significa um tipo de contato. Então, por convenção, o verde é o nosso contato que ele é normalmente aberto, né? Ou seja, se ele não sofrer nenhuma ação, né? Ou seja, ele vai estar aberto. E o botão lá que está com aquela indicação de vermelha, né? Que no caso é a cabeça de acionamento do botão, né? Significa que ele é um botão normalmente fechado. Ou seja, em condições normais, né? As duas extremidades dele vai estar fechado. Então, quando a gente fala condição normal, é quando o botão ele não sofre nenhuma ação. Então, o nosso verde aqui, que é a condição normal dele, nas extremidades, é normalmente aberto. Quando ele é pressionado, essa cabecinha aqui, ela sofre uma ação de pressionamento, as suas duas extremidades, ela se comportam como um circuito fechado, né? E o inverso vale para o botão com acionamento aqui vermelho, né? A cabeça vermelha, né? O bloco de contato. Nessa montagem, né, existe o corpo, né, de fixação. Esse corpo aqui é em conjunto com esses três elementos aqui, que vai promover a fixação, né, na porta do painel, ou então no console do operador, e encaixado com o botão, né? Nesse caso aqui, o nosso botão tipo cogumelo, né? Nós chamamos de botão aqui tipo cogumelo, né? Botão de emergência. E esse acionador aqui é que ele vai dar características de acionamento. No caso desse nosso botão aqui, pressionando ele, né, empurrando ele para dentro, ele ativa o botão, né? Então, o que era normalmente fechado abre, e o que era normalmente aberto fecha. E nessa condição aqui ele fica travado. Para que ocorra o destravamento desse meu botão, é necessário dar um ligeiro giro, tá? Que está indicando na gravura aí do botão, né? No sentido horário, tá? Aí eu destravo o botão, né? E o bloco de contato ele volta para a condição normal. Então, quem define, né, a característica de acionamento, né, desse meu botão é justamente esse corpo aqui, né, a cabeça, que nós chamamos de cabeça. Então, aqui tem um outro botão de emergência, né, isso aqui é de uma forma assim, mais bater, é tipo soco. E temos os botões aqui, né, vamos dar o exemplo aqui dos botões mais conhecidos, né, que é esse botão aqui, né, que está indicado aqui pela cabeça, né, vermelha, e o vermelho não tem, mas tem o amarelo aqui, né? Então, por convenção, o vermelho indica que é um botão de acionamento, né? E se no caso for um vermelho, é um botão de desligamento. Então, vocês percebem que aqui tem um corpo, né? Esse aqui que é o bloco de contato. Para esse tipo de botão aqui, eu posso
fazer uma montagem, né, com vários tipos de blocos de contato. Então, aqui pode ser somente um, dois, ou então eu interligar em série a partir desse ponto aqui, né, ficando montagem de 1, 2, 4, 3 e assim por diante, né? Depende da necessidade. Então, dá para aumentar. Ele é modular. Nesse caso específico, desse tipo de cabeça de botão, ele é tipo pulsante. Então, significa o quê? Quando eu pressionar esse botão aqui e manter ele pressionado, ele vai ativar, né, o meu bloco de contato. E ele só vai desacionar, né, desativar o bloco de contato quando eu despressionar esse meu botão, né, ou seja, quando eu retirar a pressão, né, o meu dedo desse meu botão. Existe esse tipo aqui, né, que é a cabeça, né, ele é tipo sentido esquerda-direita, né, então esse aqui é um botão que ele pode ser com trava ou sem trava, né, ou seja, à medida em que eu estou rotacionando ele para a esquerda ou para a direita, ele ativa o meu bloco de contato, né, isso se ele for sem trava, e se ele for com trava, basta simplesmente eu deslocar ele no sentido da esquerda, para ele ativar e ficar travado, né? Para destravar, eu forço ele para a posição normal, né? E para o outro lado, né, o mesmo procedimento. Existem alguns, né, que é tipo chave, então quando eu pressiono ele, eu viro a chave e ele fica travado, então para destravar somente com a chave. A mesma coisa para acionamento. Se vocês repararem, nesse botão aqui, né, que é de deslocamento para a esquerda para a direita, e esse outro aqui, vocês vão ver que existe uma ligeira diferença, né, em que ele existe a parte de rotacionar ele, né, para a esquerda para a direita, ele sai um pouco do corpo do botão, né? Então isso aqui significa que ele é com trava. Alguns fabricantes adotam, né, essa diferenciação entre um e outro, né? Então, eles são elementos, né, que eu classifico como elementos acionáveis. Como já falamos, né, aqui é a representação, né, a simbologia do botão, né, dos dois tipos que existem daquele bloco de contato. Ele pode ser o que nós chamamos normalmente aberto, né, e esse daqui normalmente é fechado, né? Então, a simbologia indica, né, a forma como ele não está acionado. Então, quando não existe nenhum acionamento lá na cabeça do botão, então ele vai estar, as duas extremidades aqui vão estar descontínuo, né? Ou seja, vai estar aberto. À medida em que eu pressiono lá o corpo, né, do botão, né, esse meu contato aqui, essa minha lâmina aqui, ela vai se aproximar com isso aqui, vai ficar tudo paralelo, indicando, né, que agora, né, as minhas duas extremidades estão unidas, ou seja, o circuito está fechado. Tá? Então, a gente representa essa condição dessa forma, tá? Fechado. Então, significa que ele está ativado. E esse aqui é o contrário, né? Quando eu pressiono lá o corpo do meu botão, né, a condição, né, em que ele está, as duas extremidades, ela está fechada. Então, quando é ativado, existe o quê? Uma interrupção, né, desse ponto aqui. Tá? Então, ele passa de fechado para aberto. Então, são os dois tipos, né, de blocos de contato que existem. A forma, né, de acionamento, né, desses dois elementos aqui é o corpo, aquele corpo lá do botão é que vai indicar, né, se vai ser por pulso, se vai ser por retenção, né, ou não. Os elementos acionáveis, né? Então significa que são os elementos que eles são acionáveis, né, do ponto de vista do nosso, né, CLP, né, ou do nosso comando, né? Existe outros tipos, né, de elementos acionáveis, mas aqui, né, foi colocado os principais, né? Então nós temos em formas de sinaleiros, né, que são lâmpadas, né, e sinaleiros sonoros, no caso buzinas. Então são dois tipos que eu trouxe aqui para representar para vocês. Aqui a gente mostra, né, que os sinaleiros, né, ou seja, a lâmpada, a simbologia é dessa forma, né? Então é um círculo
né, com 2 terminais e um X no meio. Então, significa não especificamente que seja uma lâmpada, mas é um acionamento, né, em que a sua ativação é por meio de uma sinalização luminosa. E existe também, né, que eu trouxe aqui para vocês, o outro tipo de sinalização que é auditiva, né, através de buzinas, né, dessa forma. Existem outras formas também, mas para painéis assim, né, que seja para ambientes, pequenos ambientes, né, esse daqui é embutido no próprio painel, né? A simbologia, né, mostrando aqui, essa simbologia é BNT, né? Então, pode ser utilizado com tranquilidade nessas duas simbologias. Os outros dois, né, que eu trouxe aqui para vocês, né, é o contator. Então, vocês estão vendo alguns tipos de contatores, né? Em termos, assim, de forma física, né? Existe uma variedade, né, que segue, né, a sua forma construtiva de acordo com o fabricante. Nesse caso aqui, foi trazido aqui como exemplo da WEG, né? Mas existe da Siemens, Telemecanique, da Eaton, né, alguns tipos de fabricantes. Aqui nós temos, eu trouxe 3 formas, né, porque cada um tem uma função. Então, normalmente, esse daqui é um elemento aqui que é de potência, então ele é ligado é utilizado para acionar cargas um pouco mais pesadas. Então, pode ser motores, pode ser resistências elétricas, né, entre outros. Aqui temos um mediano que pode ser para acionamento de cargas menores, e aqui normalmente a gente utiliza isso aqui que nós chamamos de contatores auxiliares, que é justamente para modelar o comando e acionar esses outros 2 tipos de contatores. Nós chamamos aqui, né, de elementos eletromecânicos, né, tanto esse como esse daqui que a gente vai falar daqui a pouco, que é o relé, que tem a mesma função do contator, só que ele é utilizado mais em eletrônica, né? Embora seja utilizado também em painéis elétricos, né, de comando, ele é mais utilizado em dispositivos, né, para acionar algum tipo de outros elementos acionáveis, né? Então, normalmente ele tem terminais aqui que pode ser soldado na placa ou ele pode ser encaixado, né, num tipo de soquete, né, próprio para esse tipo de dispositivo. O funcionamento é igual dos dois, né? A forma construtiva é bem parecido, né? Pelo menos os elementos construtivos, né? Eles têm as mesmas características. E aqui do lado, né, é representado um tipo, né, uma construção física, né, do nosso contator, né, dos principais elementos. Então ele é composto de um elemento aqui que é uma bobina, nós chamamos esse conjunto aqui de bobina, e que é a solenoide. Alguns chamam de bobina, outros de solenoide de acionamento, e que ele tem um enrolamento, né, de um fio de cobre esmaltado, isolado entre eles, sobre um corpo, né, um elemento ferromagnético, normalmente lâminas de ferro doce, né, ou aço silício. Uma construção de mola, que é justamente para quando essa bobina aqui, através do terminal A1 e A2, for percorrida por uma corrente, ele criar um campo magnético, e esse campo magnético, né, pegar esse ponto aqui, né, esse elemento aqui, que é um bloco metálico, e atrair pressionando essas 2 molas. Quando isso ocorre, né, nós temos aqui, vocês estão vendo a numeração aqui de 13 até o 32, né? Existe um porquê dessa numeração, né? Não vou detalhar aqui, né? Mas o 1 aqui ele indica a posição do contato, e o 3 e o 4, que é o segundo algarismo, ele indica o tipo do contato, né? No caso, 3 e 4 é fechado, e o 1 e o 2 desculpa, o 3 e o 4 ele é normalmente aberto, é um contato normalmente aberto, e o 1 e o 2 ele é normalmente fechado. Aí o primeiro algarismo ele indica a posição do contato, né? Então é o contato 1, normalmente aberto,
Contato 2, também normalmente aberto. O contato 3, que ele é normalmente fechado, tá? Então, isso aí é uma normalização. Então, por isso que vocês verificam aqui, ó, o tipo do contato, normalmente aberto, normalmente fechado e normalmente, ó, normalmente aberto, normalmente fechado. Aqui temos a simbologia do contator, tá? Especificamente para essa construção física, né? Então, existe a bobina, então vocês estão verificando aqui que tem a bobina, é representado por um quadrado, né, cortado pela diagonal, e os seus dois terminais, né, com a terminologia A1 e A2, indicando que esses dois terminais aqui é da bobina. Essa bobina pode ser de 220 volts, 110 volts, 24 volts ou 12 volts, né, para esse tipo de contatores. O mais comum é encontrar de 24 volts, que também é normalizado para painéis elétricos, tá? Mas em alguns casos ainda encontra contatores de 110 e 220 volts. Em termos gerais, né, a gente vai utilizar mais o de 24 volts. Ele é sempre representado com a letra K, né, com uma numeração, K1, K2, K3, K4, né, indicando, né, qual é o contator, né, o número do contator. Né. Esse K aqui vem do inglês, né, contactor, que é o significado aqui do contator. Né. Existem alguns casos, né, de montador, né, nacional que coloca aqui como C1, C2, C3 e assim por diante. E aqui é a representação dos contatos. Então, vocês verificam que na representação tem esse tracejado aqui. Esse tracejado aqui significa que todos esses contatos aqui eles estão montados no mesmo eixo. Então, quando essa bobina é energizada, né, a ação é simultânea em todos os contatos. E aqui está a respectiva numeração, né, o contato 1, contato 2, 3 e o 4. E a sua função, 3 e 4 aberto, 3 e 4 aberto, 1 e 2 fechado, 1 e 2 fechado. Para o relé não existe essa formalidade. Né? Normalmente, no próprio corpo do relézinho, na parte de baixo, ele indica, né, quem é a bobina, né, e quem é os contatos, né, aberto e fechado, né, mais prático. Aqui tem um tipo de uma construção mais lúdica, né, representando lá o contator ou a bobina. Então, se vocês perceberem, né, contato A1 e A2, então sempre, né, isso aqui é convencionado. Sempre que for A1 e A2, né, são terminais de bobinas, né, quando a gente fala em contator. Então, vocês percebem que tem um carretel parecendo uma bobina, né, um carretel de bobina, em que eu tenho um elemento interno nele, que é aquele corpo ferromagnético. A sua abertura aqui significa que essas duas partes aqui, elas não estão unidas. Então, nós falamos que toda essa parte aqui da bobina, ela é fixa, e essa parte, né, que está separado superior, de uma forma ou de outra, ela é móvel. Normalmente através de molas. E aqui vocês percebem que existe 3 terminais, né? Então, nós chamamos isso aqui, né, de contatos reversíveis. Ou seja, eu tenho um comum, então nós chamamos esse lado aqui de comum, que praticamente ele vai ser comum aos outros 2 terminais. Comum. E os terminais que eles vão alterar suas condições é o 2 e o 3. Né? Então, normalmente, esse aqui vai ser a minha referência para colocar uma fase aqui, né? Ou uma polaridade nesse ponto. E entre o 2 e o 4 aqui, eu vou ter uma alternância de polaridade. Né? Ora, esse aqui pode ser positivo, né? Quando esse aqui for positivo, esse aqui está aberto, eu não tenho nada. Quando esse aqui não tiver nada, esse aqui é positivo. Né? Então, tudo isso aqui é feito através da atração, né? dessa parte fixa, quando é criado um campo magnético interno nessa minha bobina, né? Ou seja, esse ponto aqui, ele é atraído por esse outro ponto. Então, é uma forma mais lúdica de apresentar.
Aqui é um detalhamento do contator, né, do seu corpo físico. Então, em alguns casos, né, vai estar aqui na parte frontal, então já se verifica, ó, A1 e A2, significa que é o quê? Bobina. É onde vai ser energizado. Então, se for meu CLP, está acionando esse meu dispositivo, então lá da saída vai vir a alimentação entre esses dois terminais. Aqui vocês percebem, né, a simbologia. Em alguns casos, vocês estão vendo que não existe aquela barra diagonal aqui no meio, né? Não está errado também, tá? Poderia ser também. Mas normalmente, né, a gente coloca uma barra transversal aqui para representar que é um contator. Por que eu falo isso aqui, né? Existem outros dispositivos eletromecânicos que também utilizam A1 e A2, né? Que é um ponto de alimentação dos dispositivos. E a simbologia que eles utilizam também é um quadrado, só que internamente é colocado, né, outros tipos de figura, né? Em alguns casos, né, redondo, né, indicando temporizador e assim por diante. E os seus contatos. Tá? Então, aqui você percebe que existe 4 contatos. Normalmente, o contato é nesse sentido. Né? Como dá para a gente perceber? Usando aquela nomenclatura. Ó. O primeiro algarismo significa o primeiro contato. E realmente é o primeiro contato, né? O primeiro terminal. Então, você tem um aqui e aqui também é um. Então, significa que esses dois elementos aqui, eles, quando forem acionados, eles vão estar conectados, né? Esses dois pontos aqui. Segundo algarismo, né, 3 e o 4, então indica para a gente normalmente aberto. E se vocês verificarem aqui, ele também está escrito. Né? Então, são as duas formas que pode aparecer, né? Ou através da numeração 3 e 4, para indicar que o contato é aberto, ou então pela sigla NO, norma de Open. Né? Então, quando a gente fala de Open, então significa que é um contato normalmente aberto. E, né, seguindo como exemplo, tá, o segundo contato. Se vocês perceberem aqui, primeiro algarismo 2, no outro também é 2, então significa que ele é fechado. O segundo algarismo da função do contato, né, 1 e 2, fechado por convenção, e a nossa escrita aqui, normally close. Né, então, nosso C é de closed, tá, fechado. E assim sucessivamente. E aqui a simbologia, né, de acordo com a norma BNT. Esse traço aqui é para indicar, né, se esse aqui for K1, então significa que aqui também vai estar o contato do K1. Né? Então é referente a esse contator. Se tivesse um outro contator aqui, K2, né, e tivesse essa representação, esses contatos aqui se referem ao primeiro contator, e não ao segundo. Aqui um exemplo de ligação física, né, como que é feito. Então aqui está sendo representado, né, aparentemente é uma pilha, né, mas é uma representação de uma fonte de energia com polaridade, ou seja, de corrente contínua, ou seja, DC, indicando que uma polaridade está vindo para o meu contato e a outra polaridade está vindo para a lâmpada. Então, quando esse meu elemento aqui, né, ele for acionado, né, ele vai mudar da posição, o positivo, né, ele vai mudar da posição 2, que não está ligado a nada, para a posição 4, que está ligado no outro terminal da lâmpada. Um lado sempre vai ficar ligado no negativo. Tá? E eu preciso, né? Então, aqui está representando que precisa de dois caminhos, né? Duas fontes de energia, né? Um para ligar a carga e o outro para ligar a bobina. Então, na bobina a gente tem aqui, né? Uma chave, liga, desliga, ou um botão. Então, uma representação de um elemento de acionamento, né? Então, vai ser um botão de pulso, então vai ser um botão de trava, ou vai ser uma saída do CLP. Então, quando fechar esse meu contato aqui, vai criar um campo magnético nesse meu elemento. Né? Então, vou colocar aqui como exemplo, ele vai criar um polo norte aqui, um polo sul. Esse polo norte, esse polo sul aqui, ele vai imantar esse meu ponto aqui, fazendo com que ele, né, se atraia para esse meu terminal aqui. Né? Alternando esse contato, puxando esse ponto aqui
para esse outro ponto aqui e acionar na minha lâmpada. Essa condição aqui, sem energia, né, nós dizemos que ele está em repouso, né, ou seja, ele não está acionado. No outro exemplo aqui que eu vou mostrar agora, né, já mostra, né, a condição alterada, né, a chave da bobina, né, ou seja, a alimentação de A1 e A2, né, fechada, ou seja, agora eu tenho um fluxo de corrente vindo no meu circuito, suficiente para criar o campo magnético e atrair a lâmina. Então, vocês percebem que agora ó, a lâmina, né, os dois pontos, né, os dois pontos de metais aqui, eles estão atraídos, né, fechados um com o outro, fazendo com que os dois contatos, né, o contato que estava em 2, né, passe para estar em 4, né. Nesse caso aqui a gente fala, né, que o nosso circuito ele está ativado, né, ou acionado. A representação daquele circuito, né, que tem a nossa representação elétrica. Então a gente pega todos aqueles elementos lá, a gente representa ele pela sua simbologia, né, e faz a interligação dele, né? Então aquele nosso circuitinho lúdico lá, ele pode ser representado por meio de um circuito elétrico. Então, se a gente verificar aqui, ó, nós temos a bobina do contador. Então, aqui é o A1 e aqui é o A2. Então, se a gente voltar lá um pouquinho, a gente vai ver que o A2, né, ele vai estar sempre fixo aqui, ó, no terminal negativo. E o positivo, né, da minha fonte, né, ou seja, o outro lado, o A1, ele está em série com a chave, né, e a chave está ligado no positivo. Então, se a gente for voltar para lá, a gente percebe que o A1, ele está interligado na chave, né, ou seja, no botão, e o outro lado do botão, ele está ligado lá no positivo da minha fonte. Aqui ele não está utilizando duas fontes de alimentação, mas lá ele utilizou só duas fontes de alimentação para representar a alimentação. Então, se a gente for voltar para lá, né, a outra fonte de alimentação, né, seria uma derivação disso aqui. Seria eu pegar esse ponto aqui e trazer para cá. É a mesma coisa. Então, se vocês verificarem, existe um ponto comum, né, que está ligado no positivo. Vou voltar lá. Um contato que está ligado no positivo, né? E o outro lado do contato, né, que é normalmente aberto, ele está ligado na lâmpada. Vou voltar para o outro. O outro lado, ó, um lado do contato está ligado no positivo, e o outro lado, que é normalmente aberto, ele está ligado na lâmpada. Tá? E o outro lado da lâmpada, ele vai para o negativo. Então, se a gente for voltar lá para o nosso esquema, um lado da chave está ligado no positivo, o outro lado da chave, né, do normalmente aberto, ele está ligado na lâmpada, e o outro terminal da lâmpada, o oposto, né, do terminal da lâmpada, ele está ligado no negativo. Isso aqui nós chamamos do ponto comum. Então, vocês verificam que não existe nenhum elemento, né, entre, né, os terminais desses dois elementos acionáveis, a bobina do contator ou a lâmpada. Já com relação à parte lá do positivo, eu sempre tenho um elemento que é acionável, ou um botão, ou um contato do contator. Tá? Então, esse é um modelo, né, que a gente utiliza para fazer uma ligação de um circuito elétrico. Então, esse aqui é um circuito elétrico, é parecido com aquele circuito do não interruptor de luz da nossa casa, tá? Só que, em vez de ter o contator, tá, o processo de acionamento da lâmpada é feito através do interruptor lá, que vocês pressionam o interruptor. O interruptor seria aquele tipo de botão com a cabeça, né, a cabeça de acionamento com trava, ou seja, você aciona ele, aperta ele, ele fica na posição, então você tira o dedo do interruptor, ele continua ligado, e para você desativar ele, você precisa colocar no lado oposto de acionamento do botão. Tá? Então, ele é com trava, ele precisa de duas ações. O botão de pulsar, não, né? Ele só é uma ação. Você pressiona ou então solta e volta para a condição normal.
Esse software aí, né, ele é free, ele é livre, ele tem algumas versões. No meu entender, esse que eu estou apresentando para vocês é a última versão. Então, como ele é livre, né, ele é aberto, então tem alguns alunos de algumas faculdades pelo mundo que eles trabalham em cima desse software. Então, eles vão acrescentando algo a mais. Então, o primeiro que surgiu, a primeira versão que surgiu disso aqui só tinha a versão elétrica. E essa última aqui, ela tem a versão elétrica, pneumática e elétrica, pneumática, digital e também a parte de CLP. Né? Então ele é mais completo. Então dá para fazer algumas brincadeiras com ele. Não vai ser esse software que nós vamos utilizar para o CLP. No CLP nós vamos utilizar lá o da VEG, né, que é o Click Edit. Mas esse daqui, né, dá para vocês, como ele é leve, né, vocês conseguem rodar a partir de um pendrive, dá para vocês fazer alguns treinamentos em cima desse software. Logo quando vocês abrirem, né, ele vai estar solicitando uma senha, é 4962, está escrito lá no teclado que vai aparecer para vocês digitarem, 4962. Vocês digitam 4962 e vai abrir a tela da forma como está aí, como vocês estão enxergando. Se vocês não estiverem vendo a ponteira do mouse, vocês me avisam, tá? Eu acredito que está tudo ok. Então, a forma como vocês vão enxergar vai estar nessa forma, então basta você maximizar, né, através desse botão aqui na barra de ferramenta. E você já tem aqui ele praticamente na tela inteira, só que ele está na forma menor, né? Você pode ajustar essa tela. Então ele tem uma barra aqui que é escrito zoom, mais e menos. Então vocês podem ajustar da forma como vocês querem. Deixa eu só ver se voltar aqui Então vamos lá, para a gente construir aqui, né? Primeiramente a gente precisa de duas linhas, né? Então quando a gente fala em comandos, né? Normalmente o comando ele é feito na horizontal. Tá? Então as duas barras, né? Tanto a superior que a gente vai montar e a barra inferior, ela indica, né? A alimentação. Então para isso o que eu faço? Né? Pessoal, se eu demorar de algum erro aqui, não esquenta a cabeça, faz tempo que eu não mexo com esse, tá? Então, eu venho aqui onde está escrito cabos e conexões, né? Quando você pressiona ele, aparece outra subaba de ferramenta, né? Indicando todas as possibilidades de conexões. Então, aqui você tem fio fase, então vocês passando por cima, ele já vai dando o nome, ó. Fio fase, o neutro, ele segue uma nomenclatura aqui meia alemã, né, uma mistura, né? Então você tem o marrom, né, como sendo o fio fase, o fio neutro sendo azul, né, que é o real, o terra, né, ele é verde, então possivelmente não está dando para vocês perceberem aí, né, por causa do tamanho. Tem o positivo e o negativo, né, que é o vermelho e o preto. E tem outras conexões, né, que são fios coloridos ou então intersecções, né, esse aqui vai ser importante para a gente, né? E tem as opções de trifásico, né, que daqui a pouco a gente mostra como vai ser. Então vai ser o principal que vocês vão utilizar vai ser esses botões aqui, né, e alguns pontos aqui de alimentação que daqui a pouco eu explico para vocês. Então a primeira coisa, né, seguindo aquele nosso exemplo, né, eu vou colocar uma linha aqui em cima, indicando que todo esse ponto aqui vai ser nossa fase, ou poderia ser o positivo. E na parte de baixo, eu vou colocar também, né, uma linha, né, indicando que aqui vai ser a minha alimentação fase. Então, se vocês perceberem, né, lá no nosso representação de circuito elétrico, né, tinha essas duas barras, né? Então, a superior e a inferior, ela indica a alimentação. E o nosso circuito, ele vai ser montado justamente nesses dois espaços aqui, né? Sempre nesses dois espaços. Eu vou colocar também, né, uma linha
Então, a primeira coisa, falta colocar alimentação, porque aqui eu só representei, né, os dois barramentos, superior e inferior. Então, eu preciso de uma alimentação. Então, eu venho aqui, ó, vocês passam o dedo aqui, ó, vai aparecer escrito alimentações. Tem alguns casos, tá, pessoal? Dependendo da versão que vocês pegarem, vai estar em espanhol. Né? E nesse caso aqui, é do blog Ensinando Elétrica, tá? Quem tiver com alguma dificuldade de conseguir achar o que eu deixei disponibilizado, né? É só procurar lá o blog do Ensinando Elétrica, né? Ele disponibiliza lá o software também, tá? É uma outra opção. Então, vocês passando aqui, ó, no primeiro botão aqui, né? Ele a primeira vez que vocês passam aqui, ele vai aparecer escrito alimentação. Você vem aqui, ele vai selecionar, ó. Já selecionou. Lembra que aqui estava só os cabos de conexão. Agora já apareceu uma infinidade de alimentadores, tá? Uma infinidade. Aos poucos, né, vocês fuçando, vocês vão descobrindo a função de cada um. Então, como a gente tem fase e neutro aqui, né, nós vamos selecionar, né, esse L aqui, que é alimentação fase, e vamos conectar nesse ponto. Ó. Você pode ver que já conectou. Tem algumas versões em que existe essa dificuldade, tá, de conexão. Vem aqui na parte de baixo, nós convencionamos lá como neutro. Vem aqui e o neutro. Vocês dando o ESC a qualquer momento, ó, ele desativa a ponteira aqui, ó, vocês percebem, ó, eu posso, enquanto eu estiver aqui, ó, a ponteira aquela seta sumiu, então significa o que está ativado aqui é o elemento, né, de alimentação neutro. Se vocês derem ESC, né, ele desativa, né, e volta à condição da ponteira. Então, aqui já temos as duas alimentações. Então, vamos fazer o primeiro experimento, né? Então, aqui é como se fosse a tomada lá da nossa residência, né? Porque nós vamos fazer uns circuitinhos básicos, né? Então, se eu pegar uma lâmpada e conectar entre esses dois pontos aqui, né? Nós já sabemos, né, que vai acontecer, né? Vai acender a lâmpada, né? Então, vamos verificar essa primeira condição. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar uma carga, né? Essa carga aqui, ó, se vocês colocarem nesse ponto aqui, ó, tá contatores e sinalização. Então, são os elementos, né, acionáveis, né? Contator, cliquei nele, ó, apareceu uma infinidade aqui de elementos, né? Entre eles tem o contator, né, a bobina do contator. Temos os temporizadores, né? Aqui são os temporizadores, alguns tipos de temporizadores, né? Entre outros. Contador de pulso, interruptor temporizado e assim por diante. Né? O que nós vamos utilizar aqui, ó, esses dois aqui, ó, simbologia de sinalização. Então tem uma sinalização que é intermitente, né? Provavelmente vai ficar piscando, nunca utilizei. E tem a sinalização normal, né? A lâmpada. Então se vocês clicarem aqui e arrastarem aqui por meio, já aparece aquela simbologia lá que vocês viram, que é a simbologia da lâmpada. Então, se eu pegar esse terminal, né, que está como X1, e conectar nesse ponto, e pegar o X2 e conectar aqui, seria a mesma coisa que eu pegar uma lâmpada com dois rabichos e colocar lá na nossa tomada, sem interruptor, sem nada. Então, o que a gente espera, né, se tiver alimentação ali naquela tomada, é que ela acenda, né? Então, vamos ver se ocorre isso. Então, eu vou lá para o conector, ó, eu venho aqui para o cabo. Normalmente, ele tem um ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, você vem e tenta alinhar o ponto do outro lado. Ó. Vocês podem ver que surgiu aqui uma bolinha, né, indicando que é o conector, que é justamente esse daqui, que automaticamente foi feita a alimentação. Aqui, ó, me parece que não está conectado, tá? Mas depois a gente vê. Se não estiver conectado, é claro que a lâmpada não vai acender. Eu poderia aproveitar aqui o fase aqui e fazer, tá? Acho que dessa versão não dá erro. Tem uma versão que dá erro, que tem que ser o neutro, tá? Azul com azul. Verificam aqui, né, que já fez a conexão automática. Eu estou achando que aqui não está conectado, né, mas, né, eu vou arriscar, vou tentar ver. Agora já conectou, ó. Quando eu dei o S, ele conectou. Então, o que vocês acham, né? Se quando eu colocar ele para simular, quando eu coloco ele aqui para simular, significa que ele vai disponibilizar a alimentação para essas duas barras. Ele vai acender ou não vai acender? Vamos ver. Acendeu. Tá?
Então, nós esperávamos aí. Então, se a gente pegar os dois terminais da lâmpada, tá? E de uma forma, através de cabos, né? Você ligar na tomada, vai acontecer isso aqui, a lâmpada vai acender. Porque não tem nenhum elemento aqui, ó, que está interferindo, né, para essa alimentação e essa outra alimentação. Se eu parar a simulação, volta à condição normal. Tranquilo, pessoal? Até aí? Deixa eu ver se tem... Né? Tranquilo. Deixa eu ver, parece que tem alguém tentando entrar. Só um minutinho, pessoal. Aula ao vivo aí mesmo. Não, acho que não tem ninguém. Não tem nenhuma dúvida, né, pessoal? Simples, né? Vamos voltar para lá. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Aqui no nosso circuitinho, nós vimos que ele funciona. Deixa eu dar mais alguns toques aqui para vocês, né? Se vocês clicarem, dar um duplo clique em cima do elemento, você pode configurar ele, né? Algumas configurações, né? Então, vocês poderiam chamar ele de... Vocês podem ver que o padrão dele é o H, né? Esse H aqui, eu nem sei por quê, porque seria L de lâmpada, alguma coisa desse tipo. Aí vocês podem mudar a qualquer momento, por exemplo, colocar lamp. Existe um limite, né, de escrita aí, mas vocês podem colocar lamp. Então agora você está chamando de lamp, ou então chamar de L1. Né? Vamos utilizar. Vocês podem, né, dizer qual a cor que vocês querem que acenda. Né? Pode ser o vermelho, né, ou pode ser o amarelo. Vou deixar o amarelo. Vocês podem mudar a nomenclatura também, X1 e X2, né, que esses dois terminais, né? Vamos deixar dessa forma. Dá um OK, né? Verificam aqui que já mudou, né? L1, vamos ver se a lâmpada vai acender amarelo, acendeu amarelo, né? Então vocês podem configurar os elementos e é recomendável, né, que vocês mudem, porque pode ser que vocês tenham 3 ou 4 lâmpadas. Se vocês deixarem com o mesmo nome, então significa que é o mesmo elemento. Então vocês têm que diferenciar um com relação ao outro. Então foi o seguinte, né? Nós vimos que não existe nenhum elemento aqui atrapalhando na minha lâmpada. Então, tendo alimentação aqui, né, entre essas duas barras, ou seja, na tomada, né, a lâmpada vai acender. Se eu colocar qualquer elemento aqui, né, acionável, de acionamento, né, um botão, uma chave, alguma coisa desse tipo, eu passo a ter o controle em cima dessa lâmpada. Tá? Simples. Então, vamos colocar aqui, né, é só clicar em cima da linha e dar um delete. Tá? Você pode ver que ficou aqui o pontinho, às vezes atrapalha isso aqui, né? Para vocês conseguirem apagar isso aqui só dando um zoom, né, ou então na sorte, aí vocês enxergam que ativa só ele. Tá? Vamos ver se ele não atrapalha. Se não atrapalhar, tudo bem. Então, vamos colocar um botão, né, de acionamento. Então, se vocês verificarem aqui, ó, eu tenho dois tipos, né? Um é contato, então significa que é contato de contator, né, ou de temporizador, ou de qualquer outro elemento acionável. Né? E aqui, né, temos os botões. Então, se clicar nele, é a mesma coisa, né? Quando vai chegar nessa linha aqui, vai mudar tudo com as opções de botão. Tá? Então, vocês verificam que existem vários tipos de botões. Então, tem os botões aqui de pulso, né? Já está escrito até que é um botão normalmente aberto, um botão normalmente fechado, um botão aberto e fechado, né? Então, ele teria mais de um contato de bloco. Existem alguns tipos aqui que é sensores, né? Tipo boia, ó, cogumelo. Existe com chave, né? Fim de curso. Existe aquele lá com retenção, ele é térmico. Com retenção, acho que é esse daqui. É interruptor. Com retenção é justamente esses aqui. Né? Que nós vamos utilizar de pulso.
né? Então, eu vou pegar aqui um contato normalmente aberto, vou tentar mirar justamente na mesma linha, ó, na mesma linha que está o meu elemento, e vou interligar eles. Então, vem nesse ponto, interligo até aqui em cima, ele deve ter conectado, tá? Então, agora eu tenho um elemento de controle, tá? E tenho o elemento aqui de acionamento, tá? Então, agora eu tenho um controle, tá? Entre os dois. Então, só existe uma condição. Quando eu ligar essa chave aqui, é que a lâmpada vai acender. A mesma coisa, tá, pessoal? Um duplo clique aqui, eu mudo os parâmetros, né? Então, o S de switch, posso deixar, colocar S1. Aqui é aquela nossa função, né? Ele já está normalizado, ó. Então, ele está escrito aqui, primeiro algarismo indicando a posição 1 da chave, e 3 e 4 a função, que é normalmente aberto. Tá? Não vou mudar muita coisa, só nomenclatura. Ó. Entrou S1, S1, continua aqui 13 e 14, né? Não é 13 e 14, tá, pessoal? É 1, 3, 1, 4. Agora, né, nós temos uma condição, né? Vou alimentar o circuito, ó. Alimentei o circuito, a lâmpada continua apagada. Ela só vai ligar. Como isso aqui é uma chave de pulso, eu tenho que pegar a ponta do mouse e colocar aqui, pressionar e manter pressionado o mouse, tá? Como se fosse o próprio interruptor. Existem alguns computadores, né, que por questão de varredura, né, aquele tempo de varredura que nós falamos ontem, tá? Ele demora um pouquinho, tá, para acionar, mas aí depende da velocidade do computador. Então, se eu clicar aqui e deixar ele, só der um clique nele, ó, vocês percebem que ele ligou quando eu soltei o mouse, né? A lâmpada voltou à condição normal, ela deu uma piscada, ó. Tranquilo? Agora, se eu pegar o mouse, pressionar e deixar pressionado, ó, tá pressionado, a lâmpada fica fechada. Então, isso aqui é o nosso botão de pulso. Se eu der um pulso nele, ele vai abrir e fechar. Para que eu mantenha ele sempre fechado, eu tenho que continuar pressionando ele o tempo todo. Tá? Então, agora eu tenho um controle, né? Eu ligo e desligo a lâmpada quando eu quero. Tranquilo, pessoal? Então, isso aí é um circuitinho mais básico que existe, né, do nossos circuitos elétricos. Eu posso fazer eu não vou dar o exemplo de digitais para vocês, até poderia aqui, né, mas para não complicar o meio de campo, eu vou continuar só com os circuitos elétricos. Eu posso fazer o seguinte, né? Esse meu circuito aqui tem um inconveniente. Esse inconveniente é que toda vez que eu necessite, né, que essa lâmpada fique ligada, eu tenho que manter pressionado o botão. Tá? E dependendo da aplicação que eu utilizo, é uma condição, né, que não é muito adequada. Em alguns casos, né, o interessante seria você dar um pulso aqui, soltar ele e permanecer ligado. Em comandos elétricos, né, nós adotamos esse tipo de botões, né? Depois eu vou comentar com vocês, né, que é por um motivo de segurança. Então, eu vou aqui desligar a alimentação, né, ou simulação. Eu vou fazer o seguinte, agora eu vou mudar essa minha lâmpada aqui para um contator. Tá? Eu vou apagar isso aqui, meu elemento. Agora eu quero ver o comportamento do contator. Só vou apagar essa linha aqui para não remontar em cima da outra que a gente vai colocar. E vou pegar a bobina do contator. Tá? Então eu venho aqui, ó, contator e sinalização. Nós tínhamos escolhido aqui a lâmpada, agora eu vou escolher o contator, né? É esse primeiro aqui, ó, bobina do contator. Vem com a minha bobina do contator, ó, já está ativo. Vou colocar, não vou colocar não vou conectar direto na linha, porque eu vou apagar isso aqui também para não ter erro no meu circuito. Se vocês perceberem, aquela nomenclatura lá que nós utilizamos, ó, o K, né, de contato, dois terminais, né, um e a 2, né? Então todas as bobinas de contator vai estar nesse formato. A única coisa que é indicado mudar é justamente, né, o endereço aqui, né, que é o número do contator. Então eu venho aqui, duplo clique, coloco K1. Existem alguns erros, tá, pessoal, que às vezes
apaga tudo nisso aqui e sai aqui o nosso tracinho, ó, que está antes do K. É diferente de colocar só o K1. Tá? Então, algumas vezes o erro está justamente na nomenclatura que é utilizado. Dou um OK, já mudou, e agora eu faço a conexão. Escolho aqui, seleciono o conector, ligo ele aqui, pego o nosso neutro e ligo ele. Aparentemente está conectado. Então, vou fazer a mesma coisa, né? Vou alimentar o circuito, alimentei o circuito. Aparentemente não aconteceu nada, né, pessoal? Uma, porque a gente não sabe o que vai acontecer aqui quando ligar, se vai mudar de cor, vermelho, alguma coisa, né? Vamos descobrir agora. Mas aparentemente não aconteceu nada, porque esse nosso botão está aberto, então não existe fluxo de corrente, né, entre esses dois elementos. Então a alimentação chega até esse ponto e desse ponto aqui não se completa. Embaixo já está completado, né, porque não tem nenhum elemento aqui entre o terminal A2 e a nossa alimentação neutra. Né? Então aqui embaixo já está conectado. Então a nossa única tensão, né, com relação ao terminal A1 até a barra de alimentação fase. Então vou pressionar, vou dar um clique nele, ó. Já perceberam que altera alguma coisa, né? Ele ficou preenchido por cinza. Então se eu clicar aí, manter pressionado, tá? Então significa que o nosso contator, tá? A bobina dele foi acionada. Tá? Só que nós sabemos que o nosso contator, ele tem a bobina e tem os contatos, né, que a bobina aciona. Né? Quem são esses contatos? Esses contatos, né, se a gente for lá na barra intermediária, a gente vai ver que existe o contato aqui, ó, contatos auxiliares e contatos dos temporizadores. Né? Eu clico nesse aqui, alterou aqui, ó, tem várias opções de contato também. Contato que a gente vai utilizar, né, que é aqueles dois básicos lá, o aberto ou o fechado. Vou clicar no aberto e vou colocar aqui vou colocar do lado, não, vou colocar aqui desse lado, do lado do outro contato. Dou um ESC. Vocês perceberam, ó, que aqui está K1 e aqui está K só. Eu tenho que relacionar esse contato com esse contator. Então, eu tenho que pegar aqui e mudar também para K1. Dou um duplo clique, venho aqui, só coloco um, OK. Agora sim, esse contato aqui é desse contator. Se eu pegar o fechado agora como exemplo, se eu pegar só isso, né, significa que eu tenho dois contatos, né, de elementos diferentes. Esse contato aqui é desse contator, e esse contato aqui não tem nenhuma relação com nenhum contato. Vamos ver o que acontece desse jeito. Ó. Eu vou simular ele. Vou pressionar aqui a chave para acionar a bobina do contato. Olha só o que aconteceu com o K1, o contato do K1, que é esse daqui. Ele ativou. E esse daqui que não está relacionado com ele não ativou. Mais uma vez, não ativou. Agora, se eu pegar esse daqui, duplo clique, dou um OK, agora eu também relacionei esse contato normalmente fechado com esse contator. E agora o que acontece? Os dois elementos, eles ativam. Então, essa aqui é a nossa construção básica do contator. Né? Então, ele tem a bobina e tem seus contatos correspondentes. Né? Vocês perceberam aqui que está indicando a mesma posição. Para o software não acontece nada, né? Mas por questões assim de documentação, né, seria um problema, porque significa que eles estão na mesma posição. O correto deveria ser um número diferente daquele ali, né? Mas para o nosso caso aqui, tá? Não vai interferir para o nosso exemplo. Então seria 2,1 e 2,2. Só mudem se vocês quiserem, né? Vocês podem vir aqui e clicar também, ó. 2,1 e 2,2. OK. Agora sim. Posição 1, posição 2. Função aberta, função fechada. Não alterou nada, como a gente vai ver agora. Tá? Tranquilo, né, pessoal? Sossegado. Vou apagar isso aqui, só foi para demonstrar
o efeito, né, a relação que tem que ter um contato com relação à bobina do contator. Então, inicialmente, quando nós não tínhamos, né, esse contato aqui, né, a gente tinha um inconveniente. Então, toda vez que existisse a necessidade, né, de eu alimentar, né, esse meu contator, eu tinha que permanecer com um botão pressionado lá no nosso botão de pulso, né? E para me desligar ele, né, para manter ele ligado, eu tenho que manter ele pressionado. Se por qualquer motivo eu tirar o dedo lá do botão, ele desaciona. Tá? Então, para resolver isso aí, né, que é feito, né? Eu pego esses dois, eu pego o contato do contator que eu quero deixar ele ligado e ligo em paralelo com esse meu botão que eu vou acionar, né? O botão de acionamento, né? Então, o que é ligar em paralelo? Eu pegar esse terminal. Vocês podem voltar a qualquer momento, tá, pessoal? Por aqui, ó, desfazer, né? Ou então refazer. Eu vou desfazer porque eu errei a mira ali. Ó, você vem aqui, você deixa mais ou menos numa posição, solta ele e depois você continua. A mesma coisa embaixo, vem na posição, solta ele e depois você continua. Vocês viram que validou aqui, ó, ele conectou nessa linha e conectou na linha de baixo. Isso é ligar em paralelo, tá? Os dois estão ligados em paralelo. Então, o que ocorre agora? Lembra que tinha um inconveniente, né? Para me manter esse meu contator aqui ligado, eu tinha que ficar o tempo todo pressionando esse aqui. Olha agora o que acontece. Eu vou pressionar ele, pressionei e soltei, ó. Soltei. E o contator, ele ficou ligado. Tá? Então, o que acontece? Quando eu alimentei, quando eu pressionei isso aqui, né, ele vem um fluxo de corrente para cá, ligou o contator. Ligando o contator, ele fechou esse contato. Como esse um terminal ele está ligado nessa alimentação e o outro ele está ligado no A1, então o que acontece? A corrente que vinha por aqui, né, enquanto eu estava pressionando, quando eu desliguei, ele foi desviado para esse ponto aqui para permanecer um contator ligado. Isso aqui nós chamamos de função selo. Tá? Eu selei meu contator, eu dei um pulso nele, vou desligar de novo, liguei, alimentei ele, ó. Só vou dar um pulso, vou dar um clique e pronto. Né? Ele fica ligado até desligar o circuito, como eu desliguei lá. Né? Então resolvemos aquele primeiro inconveniente, né? Eu tenho que ficar o tempo todo pressionando o botão. Só que eu arrumei um outro problema. Toda vez que eu precisar desligar esse meu contator, eu preciso desligar a alimentação. Então, vamos imaginar que eu tenho um painel, né, com todos uns 30 contatores e eu quero desligar só um contator. Aí eu vou lá, desligo a chave geral para conseguir desligar esse contator, só que automaticamente estou desligando todos os outros. Então, aí eu criei um outro problema. Então, para resolver esse problema, né, que nós fazemos? Uma outra inserção. Eu coloco um outro botão, né, só que agora, em vez de ser um botão para ligar ele, um botão para desligar. Então, ele tem que ter o quê? Uma função inversa a esse daqui. Então, se aqui está um botão para ligar, que é normalmente aberto, eu preciso colocar um outro botão que ele seja normalmente fechado. Aí eu venho aqui no botão e vou pegar o nosso botão normalmente fechado. Então, se vocês perceberem, né, agora tem um botão aqui normalmente fechado. Já vou mudar ele, vou colocar ele para... Aquele ali estava S1, vou colocar SD, ó, e desligar. Tá? Um botão desligador, um switch desligador. Ou eu posso simplesmente colocar aqui, ó, desliga. Ok. Então agora esse aqui é um botão de desliga. Então eu vou fazer nesse aqui como sendo um botão de liga. Se vocês perceberem, né, eles têm as funções inversas. Enquanto esse é normalmente aberto, esse daqui é normalmente fechado. E agora, onde eu ligo ele? Eu ligo aqui em paralelo? Não, né, pessoal? Tem que interromper. Tem que interromper essa linha aqui. Para interromper essa linha, tem que ligar em série.
E o que é ligar em série? Né? É interromper um ponto dessa linha. Normalmente a gente coloca em cima, vamos ver se cabe. Depois a gente refaz ali o que não tiver ligado. Vou desfazer isso aqui também. Só para tirar esse pingo, essa conexão. Eu introduzo ele em série. Opa. Desfazer. Refazer. E agora eu coloco ele naquele ponto que eu desliguei. E eu ligo tudo em série. Então, o que é ligar em série? Um após o outro. Esse daqui após o botão. Eles estão em série. Só que eu vou refazer aqui, né, o meu selo, a função selo. Refiz a função selo. Então, a única coisa que foi feita, eu acrescentei, né, eu interrompi o ponto que estava aqui e coloquei um botão. Isso aí é colocar em série, né, com o circuito. Agora vamos ver o efeito. Então, ESC, está tudo conectado. Agora vamos ver o efeito. O nosso contator ele não está ligado, né? Apesar de eu ter alimentado ele, né? Ele não está ligado. Ele só vai ligar quando? Quando eu der um pulso aqui. Eu não preciso nem ficar pressionado. Eu dou um pulso e soltei. Né? Vocês percebem que ele ficou ligado, selou aqui, ó, selou pelo o contato do contator. E agora, para me desligar, basta o quê? Eu dar um pulso aqui, ó. Só dou um pulso aqui, desligou. Eu não preciso tirar toda a alimentação. Esse é o circuitinho mais básico que existe em comandos. Né? Isso aí nós chamamos, se for para ligar o motor, né? Isso aí seria um circuito de partida direta do motor, né? Em que eu tenho a condição que eu ligo o motor e, havendo necessidade, a qualquer momento eu desligo o motor. Né? Aí vocês me falam, professor, então por que não colocou uma chave com trava, aquela chave liga, desliga que fica travado, né? Porque quando se trata de comandos, e principalmente na indústria, né, isso aqui tem uma função de segurança. Né? Essa função de segurança é justamente por causa disso. Né? Se fosse uma chave com trava, né, dependendo do tipo de comando que eu tiver, eu vou ter uma porrada de chave uma chave fixa, né, que fica com trava. E quando que eu vou saber qual chave que é? Então, normalmente, né, esse botão aqui, ele pode ser uma emergência, ou ele pode ter pode ser um botão de desligar, e posso ter um outro botão aqui, né, que também tem essa mesma característica normalmente fechado, né, que seja um botão de emergência. Então, em qualquer tipo de emergência que ocorrer, o que acontece? Eu dou um pulso, eu desligo, né, aquela linha de comando ou todas as linhas de comandos, né? Basta eu dar um pulso. Eu não preciso nem saber qual é a linha de comando que está interrompendo. É uma emergência, então o que acontece? Eu desligo tudo. E outra coisa, né? Existe uma condição, porque em algumas situações, né, pode acontecer uma falha, né, nesse ponto aqui, e a chave ficar travada. Então, quando houver necessidade, né? Então, se isso aqui fosse uma chave com trava, acontecer algum problema na chave, ficou travada e o tempo todo ligado. Então, numa emergência, né? Mesmo se eu apertar esse botão aqui, quando eu soltar ele, vai voltar a ligar novamente o contator, né? Então, se for o motor volta a ligar novamente, né? Provocando, né? Continuando com uma condição insegura. Tranquilo, pessoal, até aí? Ver como está o chat, se tem algum questionamento. Tranquilo, né? Ninguém questionou nada, né? Então vamos continuar, que eu não quero ultrapassar o horário de vocês, né? 10 minutinhos, né? Vamos ver o que dá mais para a gente fazer. Então nós fizemos aí um circuitinho básico do mais simples possível. A partir daqui, né, pessoal, eu posso ligar um motor, né? Então vou fazer rapidinho aqui um acionamento de motor. Vamos fazer rapidinho aqui um acionamento de motor para essa minha condição aqui, né?
Vai ficar um pouco fora, tá? Mas tudo bem, só para vocês verem, né, o efeito do contator. Né? Eu posso ter vários contatos. Contatos auxiliares, né, que não é para ligar algo de potência, né? É simplesmente para fazer o arranjo do comando. Nós chamamos aqui do arranjo do comando, né, determinando como que o contator vai ligar e desligar. Então, eu determino que através de um botão de liga, ele liga, né, com o seu contato ele permanece ligado, mas que a qualquer momento eu posso desligar ele através de um botão de desliga. Então, aqui eu determinei a forma, né, como esse contator vai ficar ligado. E se eu ligar um motor aqui, eu posso determinar a forma, né, como esse motor vai ser ligado e como ele vai ser desligado. Aqui nós chamamos, esse circuitinho aqui que foi demonstrado aqui, é um circuito de comando, né, é um circuito unifilar, tá, em termos assim de linguagem de comandos, né, ele é um circuito unifilar porque ele só tem, né, um único, né, uma única linha, né, de comando. Quando se trata de um motor, eu preciso fazer um outro circuito, né? Eu preciso desse circuito e mais o circuito de potência. Esse circuito de potência nós chamamos de circuito trifilar. Então, nesse caso, eu vou precisar o quê? Para ligar o motor trifásico, eu preciso de uma alimentação trifásica. Então, eu venho aqui, né? Mas aqui já é um fios trifásico, eu posso pegar um por um, fazer 3 ligações, ou então já pegar isso aqui, e automaticamente eu já ligo os 3. Então aqui eu tenho o meu sistema de comando e aqui, né, fora de padrão, tá, pessoal? Eu vou fazer por aqui dentro o nosso circuito trifásico. Para esse circuito trifásico, né, eu preciso, não vou fazer exatamente igual, tá, pessoal? Eu preciso de uma alimentação, não vou colocar nem proteção, e vou ligar as 3 fases. Então eu preciso de 3 fases. Então vem aqui, ligo os 3 alimentadores. É só uma demonstração, não estou fazendo de uma forma correta. Além da linha aqui, né, existe um recurso aqui que dá para me utilizar. Deixa eu ver se dá. Não, não vai dar. Então eu vou fazer linha a linha. Então eu venho aqui. Tem que achar o ponto certo. Consegui. Venho aqui. Pronto, agora tem o meu barramento energizado. Tá? Então eu tenho uma alimentação trifásica no meu barramento, agora eu posso ligar o motor. Então, para ligar o meu motor, aqui tem os motores, né, a simbologia de motores. Tem alguns tipos de motores, né, de trifásico, monofásico, corrente contínua, etc. Né? Por isso que esse software aqui é legalzinho, porque ele dá para trabalhar com elétrica, comandos, eletrônica digital e pneumática e ainda CLP. Então aqui está o motorzinho, tá? Ele veio já com um fio de proteção. Só vou colocar aqui os contatos do contator, né? Mas em comando existe mais elementos para ser colocado, né? Como eu falei, não vou colocar proteção, mas o que eu preciso é pegar agora como é um elemento trifásico, eu preciso pegar um contato trifásico. Então eu venho aqui para contatores e comutadores. Eu clico nesse aqui, vai aparecer o contato, né, que é normal aqui para quem a gente utiliza, tá? O contato do contator, tá? Verifica que tem uma certa diferença, tá, pessoal? Aqui, ó, a cabeça de acionamento, ó, cabeça de acionamento. Então isso aqui significa que é pulso, e nessa chave aqui, ó, nesse contato aqui não tem nada. Então significa que é um contato de um contator ou de um relé, né? Aqui já é um botão, porque tem aquele corpo lá que eu falei para vocês, né? A cabeça que determina, né, como o contato ele vai se comportar, né? Se é com trava, sem trava, né? Então, apareceu aqui algumas opções, né? Dentre as opções tem um contato simples, tem um contato duplo e tem um contato trifásico, ó. Então, eu venho aqui no contato trifásico, ó, apareceu aqui, ó. Vou colocar ele na linha do meu comando. Ele apareceu aqui, ó, um contator de motor.
Só que eu posso pegar esse aqui e relacionar com esse contador K1. De que forma? Duplo clique, venho aqui, troco o M pelo 1. Agora, o que eu fiz? Eu relacionei esses 3 contatos aqui com esse contador, né? Que já está relacionado com contato simples, né? De comando. Contato de comando, contato de potência. E agora eu faço a interligação deles. Então, venho aqui na linha. Primeira linha. Segunda linha. Terceira linha. Ligar no motor. Eu não coloquei linha terra, né? Não tem nenhum problema, né? Em termos assim de funcionamento, só de segurança, né? E esse PI aqui é proteção elétrica. Eu deveria ligar ele fazendo correto, né? Ligar ele aqui no terra. Mas em termos aqui de simulação não tem nenhum problema para nós, né? Isso aqui é a função dele, é de segurança. Mas seria essa ligação. Tá faltando alguns elementos de segurança aqui, tá, pessoal? Fusível, disjuntor, relé térmico, né? Mas tudo bem, aí funciona para o nosso propósito. Então agora qual que é a ideia, né? Então vamos colocar lá, alimentei todo o circuito, tá tudo alimentado. Aparentemente o motor não aconteceu nada. Nosso contador está desligado. Então a ideia é o seguinte: quando eu pressionar aqui para ligar o contador, né, vai existir aquela condição de selo. O contador energizado vai fechar esses 3 contatos. Fechando esses 3 contatos, a alimentação vai para o motor e o motor vai girar. No nosso caso aqui, ele vai ser representado por uma seta, ou num sentido ou no outro sentido, né? Então vamos ver, ó. Liguei o motor, girou, representou que o motor está ligando. Venho aqui, desligo, desligou o motor. O que eu quero que vocês percebam, né, é que como eu relacionei isso aqui a esse contador, então toda vez que ele liga, esses contatos aqui também fecham. Fechando esse contato, né, as 3 alimentações da trifase vai para o motor e o motor é acionado. Tranquilo, pessoal? Sem nenhum questionamento, né, pessoal? Tranquilo, né? Sossegado. Então, para finalizar, né, vamos às conclusões, né? Então, o que nós fizemos aqui? O que é, né, a gente manipular, né, circuitos elétricos de comando? É justamente isso que nós fizemos, né? Nós acionamos, né, um comando, então toda essa parte aqui é a parte de comando, né? E através desse comando aqui, eu acionei um outro circuito, que é um circuito de potência. Então, poderia ser um cilindro, né? Mas nós escolhemos aqui motor, que é justamente para a gente ver a relação, né, entre os contatos. Nós ligamos um elemento acionável através de elemento, né, acionador de um botão. Colocamos um outro botão em série, né? Então eu posso configurar, né, meu circuito elétrico com elementos em série e com elementos em paralelo. Dependendo da forma que eu utilizar em série, em paralelo, cada um vai ter uma função. Então, nós vimos aqui que para esse nosso circuito, quando nós colocamos os 2 elementos aqui em paralelo, o botão em paralelo com o contato, eu formei aqui uma função que eu chamo de função selo. Então, esse nosso contato aqui, ele serve para selar, né? Manter fechado esse nosso contador. E introduzir um elemento em série, né? Quando eu introduzo um elemento em série com o circuito, então significa que ele pode interromper, né, de uma forma ou outra, né, a forma como eu aciono, né, o elemento acionável, né, que no caso aqui é o contador. E por eu colocar esse contato aqui em série, então significa o quê? Que eu vou interromper a corrente. Interrompendo a corrente, eu defino, né, um modo de desativação desse meu elemento. Esse elemento aqui de comando, né, com relação ao meu circuito de potência, então significa que eu posso ligar e desligar esse meu elemento de potência, inclusive à distância, né, utilizando um simples botão, né?
na verdade, utilizando dois botões, né? Um para ligar e o outro para desligar. Então, eu poderia ter um comando, né, de baixa potência, localizado perto do operador, e a uma certa distância, né, 2, 3, 10 metros, né, 20 metros, você tem um outro elemento de potência, né, em que ele vai movimentar, vai fazer alguma ação de movimento, né, de algum dispositivo maior, mas que esteja a uma certa distância, né? Então, podemos dizer também que esse nosso comando aqui, né, de acionamento, ele se comporta como um comando remoto, né? Um comando em que, a uma certa distância, ele pode acionar uma carga muito grande, tá? Em termos gerais, tá? O que eu teria que mostrar para vocês, né, com relação aos elementos acionáveis, né, e os elementos, né, de acionamentos, é justamente com relação a isso. Traduzindo para o nosso CLP. O nosso CLP seria esse circuitinho aqui, ó, né? O nosso arranjo aqui. Então, isso aqui, em termos de CLP, eu faria tudo isso daqui com uma programação, né, utilizando uma linguagem, em que, internamente, no meu CLP, eu teria aqui a minha saída, tá? Então, esse meu relézinho aqui seria dois terminais indicando uma saída, que com uma certa potência, né, uma potência muito baixa, mas que através de um outro contator desse aqui, né, eu consigo movimentar uma potência mais elevada. Então, em termos gerais, lá, a nossa saída do CLP, né, ele consegue alguns miliampere, né, fazendo no máximo 1 ampere, 2 ampere no máximo, mas utilizando um elemento contator, eu posso fazer um acionamento, né, de uma carga que tenha 500 ampere, 200 ampere, 100 ampere, ou seja, eu intensifico, né, a possibilidade, né, de conseguir uma corrente alta para acionar uma carga de potência elevada, né, que no caso é o motor, né? Em termos geral é justamente isso. Então, aqui poderia ser tudo isso daqui representado internamente pelo meu CLP, e a minha saída acionar um elemento, né, uma certa distância com uma carga bem mais elevada do que a saída do CLP.